Agora vamos para o livro de Jó, dar continuidade, terminando, tá bom? O livro de Jó. O que nós vimos? Que ele era um homem histórico, que vivia numa região ali na Arábia, que ele era uma espécie de sheik, de empresário da antiguidade, que sofreu uma grande decadência, uma falência muito grande. A origem da falência dele era espiritual, um ataque de Satanás com a permissão de Deus, e que começou uma provação com Jó. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver os sofrimentos que foram decorrentes a Jó. Capítulo 2, versículo 7. Diz que Jó ele foi tomado de tumores. Você vê que o ataque de Satanás foi fatal. O homem ele era saudável, provavelmente por ser um homem robusto, né? Um sheik da antiguidade, deveria ser um homem robusto, mas o corpo dele foi tomado de tumores. Capítulo 2 e o verso 7 fala isso. Foi tomado. Depois, esses tumores eles se espalharam pelo corpo inteiro de Jó. Vai criando aí na tua mente como que era a figura dele. Capítulo 7, versículo 5. A coisa começou a tomar conta do corpo dele todinho. Daqui a pouco ele cai em depressão. Capítulo 7, versículo 3 e 30, 16. Uma pessoa depressiva, porque não dá para você entender como que você faz certo as coisas e de repente Deus ele permite que a tua vida ela dê uma guinada para o outro lado. Qual é a intenção de Deus? Daqui a pouco a gente vai ver o paralelo entre isso que aconteceu com ele e a outra pessoa, que é a pessoa do Senhor Jesus. Ele cai em depressão e ele se queixa disso aí para os seus amigos também. Foi emagrecendo, falta de apetite. Capítulo 19, 20, ele já não conseguia mais se alimentar. A comida não tinha sabor e causava asco a ele. Ele tentava se alimentar, só que ele falava o seguinte: é como clara de ovo, eu não sinto gosto, não sinto sabor, sinto vontade. Aí ele fala no capítulo 3, versículo 30, de que ele era tomado de febres constantes. O homem enfermava muito e a gente não sabe quanto tempo isso demorou, mas ele está sofrendo febres no corpo e a pele dele está descamando e ficando escura. Alguns dos intérpretes do livro de Jó dizem o seguinte, que a pele dele estava soltando do corpo. Os tumores tomando conta, não está se alimentando, muita febre e a pele começa a descamar, começou a soltar do corpo. Ele foi virando uma espécie de caveira em vida. Aí, capítulo 30, versículo 30. Muita fraqueza, quer dizer, estava com muita anemia mesmo, né? Então a voz dele já não sabia uma voz vigorosa, estava enfraquecido. E quando nós vamos lá para o capítulo 7, versículo 11, ele fala das depressões espirituais e psicológicas, angústia no espírito e na alma. Vou mandar todos esses slides para vocês depois. É que algumas pessoas disseram que fica ocupando muita memória do celular. Aí eu tenho que tomar outras providências. Geralmente vai tudo para o CD, tá bem? Fica lá no CD, fica mais fácil. Para ajudar, não sabemos o período, mas eu calculo, meus irmãos, por conta minha, eu calculo que deve ter sido um período de um pouquinho mais de 6 meses até 1 ano, essa situação aqui. Como o livro não fala, você pode colocar 1 ano, 10 anos, 5 anos, 1 mês, 1 semana, mas foi um período longo. Bom, insônia, não dormia, não conseguia dormir. Ele reclama também de pontada nos ossos. Você imagina uma chaga maligna, sabe, lançada pelo diabo contra uma pessoa. Aí ele fala de pontada nos ossos, pesadelos, porque ele já tinha insônia, não dormia, mas quando dormia ele tinha pesadelos, ele sonhava coisas horrorosas. E mau hálito é o que ele fala também, já que não estou me alimentando, já que eu não estou dormindo, o asseio foi para o espaço, não tinha asseio. E nesse caso, mau hálito e problemas na visão, foi ficando cego e dores constantes.
Esse é o sofrimento físico de Jó. É nessa circunstância que os amigos estão falando com ele. Então você imagina uma pessoa que está nessa situação, recebe uma visita no hospital e os amigos que estão em volta da cama começam a dizer que a única explicação possível é de que seja um castigo divino do que a pessoa está passando. E isto se constitui uma maldade, tá bem? Uma maldade. Se você não sabe o que a pessoa está passando e você fica conjecturando que é o próprio Deus que está punindo a pessoa, se não é Deus, aí se constitui uma maldade, muito pior ainda. Deus está observando visões sobre as causas do sofrimento de Jó. Por ser justo, Jó não merecia sofrer. Seria injustiça da parte de Deus com toda a raça humana imunizá-lo contra o sofrimento, já que também ele era um ser humano. A perspectiva dos amigos de Jó: pecado e o auto de inocência. Então, você está lendo um livro da Bíblia, você precisa tentar criar em volta dele as mesmas circunstâncias que o autor colocou para nós. Primeiro, eu sou justo. Eu sou justo e não mereço sofrer. Mas quantas pessoas sofrem e elas não sofrem justamente, sofrem injustamente? Todo sofrimento que nós temos, ele é consequência de alguma coisa. E quando a gente vai pesar o sofrimento que a gente tem com aquela causa, a gente não consegue encontrar a causa do sofrimento com justiça. A balança não se equilibra. Vamos supor que eu tivesse que sofrer o tanto quanto eu peco. Eu teria que sofrer muito mais. Muito mais. Só que o meu sofrimento ele teria que ser proporcional ao pecado. Proporcional ao pecado. Ou seja, aquele pecado que eu cometi deveria voltar para mim na balança. Mas não é isso que acontece. Eu acabo pagando por uma outra conta. E essa aqui é a queixa. Eu pago com o sofrimento por uma outra conta. Às vezes não é o pecado meu, às vezes é o pecado do meu pai, da minha mãe, da minha prole, da minha sociedade, dos meus amigos, mas não é o meu. Se fosse só pelo meu, a balança iria se equilibrar. Eu não iria nem me queixar disso. Não iria me queixar, porque estou recebendo aquilo que eu fiz. Mas geralmente a balança ela fica com um braço para cima e outro para baixo. Ou eu sofro menos, ou eu sofro mais. Ou eu sofro menos pelos meus pecados, ou sofro mais por eles. Jó não está entendendo isso daqui. A questão é que, como que Deus, ele vai... Esse é o problema do livro de Jó. Lembre-se que é um livro de sabedoria. Como Deus vai equilibrar a balança? Como? Porque não é só Jó. É Jó e todo mundo. Todo mundo passa por isso. Irmãos e irmãs. Aqui está a linha da vida. Essa aqui é a linha da vida. Nessa linha da vida aqui, está todo mundo sofrendo injustiça. A balança está injusta para todo mundo. Todo mundo. Ninguém está recebendo nesta vida o que merece. Nem o bem e nem o mal. Nós estamos no mundo da injustiça. Infelizmente, com a queda do Senhor Adão, nós fomos trazidos para um mundo de injustiça. Se fosse por justiça mesmo, Deus teria então que pegar milimetricamente, um por um, e falar: do dia do nascimento até o dia da morte, você vai pagar por aquilo que você fizer. Isso não acontece. É uma proporção assim inimaginável. Tenta calcular. Uma multidão de 100 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas. É incalculável. Foi por isso então que Deus permitiu que isso aconteça na vida de Jó. E um ponto psicológico muito importante, tá? Que o livro de Jó ele vai mostrar para nós é o seguinte: Jó não está vivendo bem? Jó está vivendo bem. Quando você está vivendo bem, você tem consciência do sofrimento das pessoas? Não. Sempre que a gente está vivendo bem, saúde, prosperidade, família, diversão, emprego, negócios, amigos, nós temos uma falsa ilusão da vida, porque é a nossa realidade naquele momento. Pessoas que estão sofrendo ao nosso lado ou distante de nós, nos interessa? Nem um pouco. Por quê? Todo sofrimento é do outro. Todo sofrimento é da Cristina, do Sr. João, do Hélio e do Rogério. Todo sofrimento é fora de nós. Nós não comungamos do sofrimento alheio. Jó, no caso, ele fala o seguinte: olha, mas isso não é meu problema, porque eu sempre estive perto de quem sofria. Sempre estive perto, auxiliando. Mas uma coisa é você fazer uma obra de caridade, outra coisa é você sentir na pele.
sentir em você o que está acontecendo com a outra pessoa. E o sofrimento precisa vir para o justo, para que o justo ele possa se compadecer dos que também estão sofrendo com ele. Isso aqui é uma medida de sabedoria. Da onde que vem a sabedoria? A sabedoria vem do sofrimento. Isso vai acontecer com o Senhor Jesus também. Por quê? Porque Jó ele é uma sombra de Cristo. Ou seja, tem alguém lá na frente que vai sofrer pelo pecado da humanidade inteira e que vai sofrer injustamente, porque ele mesmo não cometeu pecado. E como que eu vou falar isso aí para Jó? Eu vou deixar Jó sofrer aqui atrás. E o sofrimento de Jó é uma sombra do que Cristo vai sofrer lá na frente. O Jó não sofreu, não foi um ataque do diabo? Cristo também sofreu um ataque do diabo. Jó ele não foi traído pelos seus amigos? Cristo também foi traído pelo seu amigo. Jó, ele não padeceu na carne o sofrimento? Cristo também padeceu na carne o sofrimento. Agora, qual é a diferença entre Jó e Cristo? Jó não sabe da onde que vem, Cristo sabe. Jó não tem o controle, Cristo tem o controle. O sofrimento de Jó é redenção para ele, mas o sofrimento de Cristo é redenção para todos nós. Por isso que Jó ele é apenas uma sombra de Cristo, não é a imagem perfeita. Acompanhou? O desprezo social de Jó. Ele tornou-se provérbio entre o povo. Ou seja, está todo mundo iludido com todo mundo. Por quê? A gente vê a pessoa no púlpito, vê a pessoa de terno e gravata, vê a pessoa de vestido e sapato de luxo, sorrindo, no Facebook, cumprimentando todo mundo. Aí todo mundo é amigo do rico, diz o livro de Provérbios. Quando você está bem, representando seu papel social, aí você tem todas as curtidas possíveis. Mas quando a realidade se mostra que você é quem você é, aí desaparece o apanágio, aí desaparecem os aplausos. Você não terá mais os aplausos, não terá mais o reconhecimento. Foi o que aconteceu com Jó. Ele não era um mendigo largado na beira do caminho. Ele era um empresário. Só que ele não era um empresário snob, ele era um empresário que participava da vida social. As portas da fazenda dele, ele que diz, estavam abertas. Se fosse estrangeiro, passava a noite, a semana e a temporada do inverno todinha, passava nas terras dele, comendo do pasto dele. Os escravos de Jó serviam os viajantes. Portanto, ele era um homem sociável. Os empregados dele eram bem tratados, reconhecidos na sociedade também. Ele era uma referência de patrão para esses empregados. Viúvas, porque ele tinha colônia, né? Era uma colônia. As viúvas dentro da colônia dele não ficavam desamparadas. Ele disse que amparava essas viúvas também. As crianças também o honravam na porta da cidade. Mas quando ele cometeu toda essa calamidade que veio sobre ele, aí as mesmas pessoas, e isso que dói no sofrimento. O que dói no sofrimento, Jó é um exemplo para nós, é que as pessoas que você ajudou são as primeiras pessoas que viram calcanhar contra você, que cobram de você uma postura que você tem essa postura na hora do sofrimento, mas muda, vocês sabem disso. Uma coisa é quando você está próspero, outra coisa é quando você está na prova. Você está na prova, você muda o seu comportamento. Você muda por causa que agora você tem que olhar por alguém, por você mesmo. Você tem que correr por conta própria, porque você perdeu tudo que você tinha. Não dá para você ser a mesma pessoa na prova que você era quando você estava na bênção. E aí, na igreja, falta essa sabedoria, inclusive pelas próprias lideranças. Falta essa sabedoria. Vocês estão fazendo um curso de teologia justamente para poder mudar essa perspectiva. Uma coisa é você saber que a pessoa está vindo constantemente na igreja, porque o casamento dela está bem, o filho dela está bem, ela está empregada, e ela está podendo vir, o carro, ela tem locomoção, transporte. Outra coisa é você saber que a pessoa está saindo da igreja. Por que ela está saindo da igreja? Alguma coisa pode estar acontecendo ali. Mas a primeira coisa que as pessoas que estão sob liderança fazem é julgar que a pessoa está ficando desleixada. Uma provinha já está desistindo. Está fazendo o mesmo papel dos amigos de Jó. Não é provinha.
Aqui Jó agora está administrando uma outra situação, outra circunstância. Está sendo provado por Deus, pelo diabo, pelos amigos, pela esposa, sofrendo solidão, angústia, tristeza, depressão, mau hálito, tumores, dor, febre, insônia, pesadelo, todo tipo de coisa ruim está vindo sobre ele. E ainda, ele diz lá no capítulo 17, versículo 6 e no 30, versículo 1, que ele é motivo de escárnio por parte do povo, como se ele tivesse feito algum mal. Tem que tomar esse cuidado. Uma pessoa que está sofrendo, eu li uma vez um provérbio, tá? E o provérbio era o seguinte, olha, quando você vê uma mulher derrubada debaixo da sua trouxa de roupas, não a julgues, porque não sabe o que tem naquela trouxa de roupas. Não é só a trouxa de roupas, ela caiu debaixo de um peso que está esmagando ela. No livro de Moisés, livro de Êxodo, ele diz o seguinte, olha, se você encontrar o boi do teu amigo esmagado debaixo da carga, você retira a carga de cima do boi e leva ele de volta para o seu inimigo. Não é do seu amigo não, do seu inimigo. Se você encontrar o boi do seu inimigo desviado por aí afora, mas você sabe que ele é do seu inimigo, pega o boi e leva de volta para o seu inimigo. Você não pode ser causa de aumentar o sofrimento de quem já está sofrendo. Se você não pode auxiliar e ajudar, não torna a situação pior. Isso aí é um sinete de sabedoria. Por isso que nós temos a necessidade de termos uma formação psicológica das lideranças da igreja. Por quê? Porque os líderes, eles estão ali para compreender justamente o que está acontecendo na vida dos irmãos fracos. Porque o fraco tem que ser auxiliado pelo forte. E o forte é aquele que já passou pela fraqueza e sabe como que é. Agora, quem nunca passou por aquilo dali não sabe como que é. Falta muita psicologia no trato entre os cristãos, mas muita mesmo. Isso aí é irritante, né? Em lugar de amigos, Jó teve zombadores. E o outro ponto diz o seguinte, que ele foi desprezado pelos seus familiares e servos também. Tudo isso também aconteceu com Cristo. Tudo isso aí estava apontando para Cristo, que também foi abandonado e esquecido. Depois eu vou fazer um vídeo com tudo isso daqui e colocar na internet, achei legal. Ele faz os seus discursos. Ele faz um dos amigos de Jó, e no primeiro discurso ele enfatiza que o sofrimento não atinge aos retos e aos inocentes, mas somente aos ímpios. Teologia da prosperidade. Olha o perigo que nós vivemos hoje em dia. Vocês sabem o que é a teologia da prosperidade. Ponto de partida para a teologia da prosperidade. Eles falam sobre a maldição hereditária. Maldição hereditária por causa que teu pai e tua mãe, eles devem ter algum vínculo com o inferno lá no passado, e alguma coisa que eles fizeram lá, uma quizumba, uma macumba, uma oferenda, um pacto, um voto, uma dívida espiritual, eles fizeram e não pagaram. Consequentemente, você traz uma maldição hereditária, que não caiu só sobre eles, mas vai cair sobre você e seus irmãos também. Você precisa quebrar a maldição hereditária, e para isso daí, precisa se fazer uma regressão. Eles fazem um culto de regressão, para saber aonde que está a maldição na sua vida. Se alguma coisa está acontecendo de azar para você, é porque você está com maldição hereditária. Isso é teologia da prosperidade, não é teologia cristã. Não é isto que é ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Quem ensina isso são os teólogos da prosperidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eles ensinam é o seguinte: se você está fazendo tudo certo, as coisas têm que dar certo. Você está fazendo tudo certo, você é ofertante, você é dizimista, você é fiel na igreja, você vai para os cultos, você obedece ao seu pastor. Por que as coisas não vão acontecer certo na sua vida? Precisa acontecer certo, você está fazendo tudo certo. Teologia da prosperidade. Só que o livro de Jó é uma contradição. O livro de Jó diz que não é assim que acontece, porque tem um mundo por trás do nosso mundo. Esse mundo espiritual está mexendo os pauzinhos lá para poder atrapalhar a nossa vida. Eles mexem, no jogo de xadrez. No segundo discurso, não dá resposta para Jó, mas fala sobre o sofrimento dos perversos. Por quê?
E tentem entrar nessa psicologia. Sabe aquela vez que quando vocês eram pequenos, crianças, que sua mãe ou seu pai pegava e usava o exemplo de alguém para poder corrigir você? Olha para tua irmã, olha para o teu irmão, olha para o teu tio, olha para o teu primo, olha para o teu colega. Eles são os bons exemplos, eles deram certo, mas você é um zero à esquerda, você está errado. Foi isso aqui que o amigo de Jó fez com Jó. Na hora de dar um exemplo, fala: quem é que está parecendo injustiça? Não são os perversos? Pode olhar, todo mundo que faz coisa errada não dá coisa errada com ele. Aí você começa a apontar o seguinte: os bons exemplos para poder esmagar uma pessoa que está andando do seu próprio jeito, e os maus exemplos para mostrar o exemplo de punição. Está vendo lá quem foi para a cadeia, quem foi para o Juqueri, quem morreu, quem separou, quem foi para isso? Esses maus exemplos aqui eram utilizados também. Por que nós temos que aprender um pouquinho com o livro de Jó? Por causa da psicologia. Você vai falar alguma coisa para o teu irmão, você quer usar um exemplo? Usa o exemplo de Cristo. Usa o bom exemplo de Cristo. Cuidado na hora de fazer uma comparação entre a pessoa que você está comparando e a outra. Teu marido, sua esposa, seu filho, seu pastor. Você vai usar um exemplo de comparação? Cuidado com o exemplo que você vai usar, porque você pode estar fazendo a mesma coisa que os amigos de Jó, fazendo mais uma comparação injusta. Em seu terceiro discurso, ele afirma que o sofrimento de Jó era Deus entrando em juízo com ele, pois estava distante de Deus. E aí cria a revolta mais ainda. Por que tem um monte de pessoas que se afastam de Deus hoje? Por causa de teologia errada. Teologia errada. Você imagina que essa parede que eu estou mostrando para vocês aqui seja o mundo religioso, essa parede. E cada azulejo desse aqui, ele é um ponto de vista sobre Deus. Um ponto de vista. Esse aqui é o mundo da religião, ó. E aqui as pessoas vão explicar Deus para você. Esse explica dessa maneira, esse dessa, esse dessa, esse dessa, esse dessa. Cada cabeça uma sentença. Cada religião uma explicação sobre Deus diferente. Agora, o sofrimento, ele nunca é fora da gente. O sofrimento, ele é em nós. Só é sofrimento porque você está sofrendo, está passando por um padecimento. Isso vai criar já um aspecto psicológico em você. Você não sabe exatamente aonde está a resposta. Vem alguém de fora e diz que a resposta é que um desses azulejos aqui, Deus é a causa do teu sofrimento. Tem um monte de gente hoje que se afastou de Deus por causa de uma falsa explicação sobre Deus. Pegou o azulejo errado. Pegou a explicação errada. Primeiro que Deus, ele é realmente complexo. Não é tão fácil assim. Segundo, Deus não é o Satã, não foi ele que colocou a doença em Jó. Não foi. Também Deus não está acusando Jó através dos amigos. Deus está no bastidor, está de longe. Aí o amigo começa a usar Deus como muleta, como desculpa e como explicação para o sofrimento. Como eu disse agora mesmo, nós que estamos sofrendo, a gente vai ouvir tudo que os outros têm para dizer. Não tenho resposta, eu vou ouvir o que você tem a dizer. O senhor tem a dizer, o que ele tem a dizer, eu vou ouvir. Mas quem está sofrendo sou eu. Depois que eu ouço o que você tem a dizer, eu vou raciocinar, eu vou pensar, será que tem razão? Será que tem razão? Aí a minha alma se revolta, fala, não tem razão, porque eu já estou sofrendo. O único que pode me ajudar é Deus, e Deus ainda está me punindo. Acabou com a minha fé, acabou com a minha devoção. Eu não consigo adorar um Deus que se coloca ao lado dos meus inimigos para me esmagar, sem me explicar o que está acontecendo. E tem um monte de pessoas que, em nome da religião, colocam Deus isento lá para cima, Deus está para cima, isento, e o culpado é você. Você é o único responsável. Você imagina você ouvindo discursos de 3 amigos durante um período de 6 meses, mais ou menos. Todo mundo nessa mesma direção. Coloca o agravante das dores no corpo, temores psicológicos. Quando você tem falta de sono, você não fica irritado? Ó, o Hélio quer dormir, o senhor João quer dormir, Cristina quer dormir. Aí começa a cair aquela sonolência. De repente, começa a dar uma irritação natural.
porque você está com sono, quer dormir e não pode dormir, e alguém está aí falando com você. O teu corpo naturalmente vai ficando irritado. Imagina o estado de espírito de Jó. Não consegue dormir, quando acorda o pessoal está dizendo: e aí, já confessou teu pecado? E aí? Não, acabei. Aí Jó vai falar, na inocência dele, né? Ele vai falar: rapaz, eu tive um pesadelo essa noite. Aí ele conta o pesadelo. O amigo fala: tá vendo? Se tivesse confessado do jeito que eu te falei, isso não estava acontecendo com você. Quer um tapa na cara pior do que aquele que a pessoa te dá quando ela fala: eu não te falei? Quando você está sofrendo, que alguém de fora, que não passou o que você está passando, diz para você: mas eu te falei, mas eu te avisei, é pior que o tapa na cara. Porque não é o fato da pessoa ter falado ou não, o fato é que você está sofrendo. Ela está tirando de você o direito de você tomar uma decisão, uma escolha, e o direito de você sofrer em paz. Sofra em paz, velho. O senhor está sofrendo? Sofra em paz, meu amigo. Não precisa de mim para dizer para você: eu te avisei, eu te disse que não era para fazer isso daí. É ruim quando você ouve e de quem você ouve. De quem você ouve. Porque a pessoa que está falando, ela está espetando a sua alma. Ela está espetando, ela está colocando o espeto mais para dentro, sabe? Colocando lá no fundo. Se a pessoa se livra do sofrimento? Oi? Certo, então é falar depois que a pessoa se livra do sofrimento? Se é o certo? Nesse caso não tem certo. É só se eu te perguntar. Eu te perguntar, e quando eu cair na minha consciência: ô Cristina, sabe a vez que a gente estava conversando lá? Bem que você falou, né? Daquela vez que você falou, eu deveria ter ouvido. É diferente. Eu estou chamando o assunto, eu estou reconhecendo. Agora, quando eu estou sofrendo, a pessoa chega e dá uma espetada mais forte ainda, ao invés de ser um alívio, um amigo, não, piorou a situação. Piorou. Você se sente 2 ou 3 vezes mais culpado e esmagado. Oi? Amigo de Jó? É que ele é um... Estava dormindo, o professor falando, era dormida dele. Não, era só fazer o amigo de Jó.